eu vou basear-me em alguns critérios que foram publicados pela BBC Brasil há alguns anos atrás. Esses foram os critérios que foram selecionados, ou seja, são critérios que geralmente são usados para poderem classificar uma universidade melhor. E não só, e também eu vou dar alguns argumentos baseando-se em algumas experiências próprias. Isso porque eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade privada e não cheguei de concluir o meu curso, congelei a matrícula por certos motivos pessoais e aí dei continuidade numa universidade pública que é a UEM, na Unidade Orgânica. Afinal, qual é a melhor universidade cá em Moçambique? Isso falando das universidades públicas, tanto como privadas. E só para frisar, ao longo do vídeo eu vou basear-me em alguns critérios que foram publicados pela BBC Brasil há alguns anos atrás. Esses foram os critérios que foram selecionados, ou seja, são critérios que geralmente são usados para poderem classificar uma universidade melhor. E não só, e também eu vou dar alguns argumentos baseando-se em algumas experiências próprias. Isso porque eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade privada e não cheguei de concluir o meu curso, congelei a matrícula por certos motivos pessoais e aí dei continuidade numa universidade pública que é a UEM, na Unidade Orgânica, vulgarmente conhecida como ESUDER, né? Escola Superior de Desenvolvimento Rural. E então, com base nas experiências que eu tive estando numa universidade pública, tanto como privada, também vou aqui deixar certos pontos de vista e aí vocês vão decidir qual é a melhor. Eu não vou aqui dizer qual é a melhor, simplesmente usarei esses indicadores, né? E os indicadores que foram publicados pela BBC Brasil há alguns anos atrás, né? Que geralmente é usado como critério, e também irei falar da experiência que eu tive em duas universidades. E aí, no final do vídeo, vocês até podem deixar aqui no comentário qual acham melhor universidade ou mesmo só podem ficar para vocês, ok? Então, caso tu não me conheças, respondo pelo nome de Ibrahim Ali Momadi, do canal Moçambique em Destaque. E este canal, geralmente, nós abordamos sobre conteúdos que agregam valor, ou relacionando especificamente em Moçambique. Não só em Moçambique, na África no geral, mas o foco é destacar assuntos relevantes que vêm acontecendo ou que já aconteceram cá em Moçambique. Então, sem muitas delongas, vamos aqui começar com a nossa análise. Bem, primeiro, vou aqui falar da Universidade Eduardo Mondlane. Então, a UEM foi fundada em 1962 por aí. E a UEM, ao longo dos anos, logo após a independência, a UEM foi considerada a única universidade em Moçambique em que formava quadros superiores, né? Mas anos foram passando, começaram existindo outras universidades, como o caso da Universidade Pedagógica, vulgarmente conhecida como UPE. E aí foram existindo mais outras universidades, incluindo certas universidades privadas, como o caso da Politécnica, ISOTC, ISCTEM, entre outras. A UCM, onde eu estudei por um período. E aí, voltando para a UEM, com esses pontos que eu estava mencionando sobre a UEM, muitos acabam dizendo que a UEM é a melhor. Então, com esses aspectos que eu falei sobre a UEM, Universidade Eduardo Mondlane, não torna ela a melhor de todas as universidades que há em Moçambique, ok? Prestem atenção e ao longo do vídeo vocês vão entender. E aí, ao longo dos anos, foram existindo também outras universidades, né? Como é o caso da Universidade Pedagógica, que foi fundada por aí em 1985, né? Nessa fase aí. E aí a Universidade Pedagógica foi evoluindo, né? E assim, atualmente a Universidade Pedagógica é uma das universidades mais descentralizadas, ou seja, a Universidade Pedagógica nós podemos encontrar quase em todas as províncias de Moçambique. E isso também é um dos pontos. E não só. A Universidade Pedagógica forma bons professores, né? Professores que saem da UPE, que geralmente têm sido professores da elite, que até o nome da universidade diz, Universidade Pedagógica, porque eles são muito bons à pedagogia,
muitos dos professores ensinam bem. E só para frisar, eu não disse todos, né? A maioria que saem de lá tem a chance de serem bons professores. É o que acontece na UEM. Na UEM, geralmente a UEM forma estudantes que fazem, porque eles aplicam. Mas a UP geralmente forma pessoas que ensinam, né? Geralmente, e por conta disso, chamam de universidade pedagógica. E a UEM, muitas das vezes, formam pessoas que fazem, formam técnicos, mas também tem professores da UEM. E com isso, vai depender do empenho de cada estudante. Ao longo do vídeo vai aqui também falar de certos indicadores que a BBC Brasil publicou há alguns anos atrás, mas com base nisso vocês vão chegar à conclusão da melhor universidade cá em Moçambique. Então, falando das universidades privadas, as universidades privadas, uma desvantagem é que nas universidades privadas eles têm tido laboratórios bem equipados, melhores até que essas universidades públicas. Eles têm tido acesso a bibliotecas com equipamentos necessários, né, para aulas práticas, e não só, eles têm toda a ferramenta necessária para poderem darem continuidade em certas aulas teóricas, tanto como práticas, e isso é uma das vantagens. Muitas das vezes eles têm tido uma sala bem organizada, climatizada e tal, e é um dos pontos positivos. Mas esses padrões que aqui eu estava a falar não torna também melhor a universidade, ok? Como muitos têm se baseando por conta dessas coisas. E neste vídeo vocês vão conhecer 3 indicadores que geralmente as pessoas usam para poderem definir, né, melhor universidade. Por isso, deixa aí o teu like. Caso não tenha feito a subscrição, esse aqui é o momento também. Faça a sua subscrição. E só para frisar, melhores universidades geralmente não formam todos como melhores, né? O ser melhor, muitas das vezes, se vocês forem a fazer uma análise profunda, isso eu falo por experiência própria, né? Para tu seres mais destacado, um dos melhores, muitas das vezes não depende 100% da universidade. Também depende do potencial de cada estudante. Isso porque na UEM podem existir alguns que podem escapar aí, né? Que não têm sido muito bons estudantes, e tanto que também podem existir melhores estudantes. É o que acontece também na UP, na Universidade Pedagógica. Alguns vão escapando aí e não têm sido bons estudantes, mas também tem tido alguns da mesma universidade que têm sido mais destacados. Isso acontece também com umas outras universidades privadas, né? Mesmo tendo equipamento numa sala, né? Numa sala com, suponhamos, uns 20 estudantes, todos podem ter acesso a laboratórios de ponta, podem ter aí equipamentos necessários para aulas teóricas, tanto como prática, mas alguns serem menos destacados, alguns serem melhores que os outros. Isso vocês sabem, isso acontece. E com isso estou a tentar explicar-te que para se tornares melhor ou um dos estudantes mais destacados, nem sempre depende a 100% da universidade onde tu estás a estudar. Depende do seu esforço, mas também a faculdade influencia, né? Então, vamos ainda analisar. E se formos a ver, a Universidade Eduardo Mondlane, geralmente eles formam pessoas que fazem, né? Como eu vinha dizendo. Se você for anotar que fez construção civil na UEM ou que fez eletricidade, geralmente eles são formados para fazer aquela coisa, ok? Eles muitas vezes têm sido bons em aplicar, irem nas indústrias e fazerem o que eles aprenderam na área deles, como eletricidade, como engenharia elétrica, engenharia informática e tal. Mas também tem uma outra componente. Na UP também tem mesmos cursos, como o caso de engenharia mecânica, não é? Também tem lá engenharia civil, ok? Então, os estudantes que muitas das vezes saem da UP com esses cursos, muitas das vezes têm sido estudantes com mais habilidade do ensino, porque é uma universidade pedagógica, né? Eles geralmente saem com uma boa pedagogia, têm saído bons professores, tanto que também podem sair professores que não são muito bons. É o que acontece com a UEM, podem sair bons técnicos,
da engenharia mecânica, podem sair bons na engenharia elétrica, bom na área da aplicação, tanto que também podem sair alguns, né, esses que eu estava falando aqui no início do vídeo, alguns que andam escapando aí com cabos e muito mais. Esse não é o foco do vídeo. E volto a frisar de novo, com isso acho que vocês já devem estar a perceber que a faculdade ou a universidade não influencia 100% nas competências dos estudantes. Esse é meu ponto de vista, ok? Caso tu tenhas um ponto de vista oposto, isso também não é problema algum. Temos livre-arbítrio, né? Sempre teremos pontos de vista diferentes. E então, agora nós vamos usar os critérios que foram assim publicados há alguns anos atrás pela BBC Brasil. E eu vou aqui falar dos 3 critérios. Acredito que existem mais de 3. Mas nesse vídeo eu só vou falar dos 3 critérios. E com base nesses critérios, a vossa escolha, vocês vão decidir qual é a melhor universidade cá em Moçambique. E não se esqueça, o que torna um técnico ou um profissional de qualidade não é só a universidade, mas também é o empenho, o foco, determinação de cada estudante. Isso vocês nunca podem esquecer. Então vamos aqui falar dos indicadores que assim foram publicados recentemente com a BBC Brasil. São acadêmica da universidade, isso na sociedade, ok? Uma universidade deve formar técnicos com ética, técnicos que sabem ser, que sabem estar. E se vocês forem a ver, neste primeiro indicador, se formos a seguir mais esses padrões da sociedade, uma das universidades que pode vir a se destacar também, comparando com a UEM, é a UCM, né? Lá eu tive a oportunidade de estudar, né? Fui lá no primeiro ano, não cheguei a terminar o curso, não vou aqui falar, mas lá eu fui perceber o seguinte: na UCM, geralmente, as pessoas são mais organizadas em termos de vestimenta, ok? O cabelo em si e tal. Na sociedade, em algum momento, eles dão-se bem, né? No mercado de emprego. Muitas das vezes eles têm sido assim, meio que organizados e tal. Essa parte foi o que eu notei, pelo menos, né? Mas indo para, por exemplo, o UEM, entre outras universidades, lá é muito normal você ver um estudante lá com umas calças rasgadas, umas jeans, dreadlock e tal. Isso não é problema. Mas também, olhando a nossa sociedade atual que é em Moçambique, acho que vai ser muito difícil que nunca teve emprego, que nunca teve experiência profissional, suponhamos numa área de engenharia mecânica, dificilmente vai ser admitido ir numa entrevista com dreadlock. Por mais que seja bom na área, olhando a sociedade em que nós estamos, se você vai com umas calças rasgadas, dreadlock, barbas bem grandes, as chances de ser rejeitado pode vir a ser um pouco maior, não é? Mas também temos outro indicador, não fiquem tristes, né? Temos o segundo indicador. O segundo indicador é pesquisas publicadas por docentes nas universidades. Geralmente, nas universidades, vocês sabem que tem tido ali mestres, PhDs e tal, né? Então, lá eles avaliam, né, em cada universidade quantos docentes publicaram, né, certas pesquisas. Nas universidades nós temos tido alguns docentes pesquisadores, ok? Então eles ali avaliam, por exemplo, a UEM, no ano X, quantas pesquisas foram publicadas por docentes da UEM. E eles vão analisar as suas pesquisas que assim foram publicadas, vão ver se em algum momento impactaram positivamente ou mesmo quantas vezes outros investigadores usaram aquelas citações. E esse aí também é um dos indicadores que usam para verificar a melhor universidade. E temos o terceiro e último indicador, pelo menos para esse vídeo. Existem mais outros indicadores, mas neste vídeo eu só vou falar dos 3 principais. O outro indicador é o número dos docentes disponíveis em uma escola em relação ao número dos estudantes. Isso porque vocês sabem muito bem, quanto mais docentes tiverem em uma escola, melhor ainda, né? E vou dar um exemplo muito concreto.
na UEM, principalmente na UEM-Sede, é normal vocês terem uma cadeira, única cadeira, mas terem lá uns 3 docentes. Isso também acontece na Escola Superior de Desenvolvimento Rural, onde eu estou a estudar. Há certas cadeiras em que ao longo do semestre você vai ter uns 2 docentes diferentes. Sim, 2 docentes. Então um aparece, vai dar uma certa área em que ele é mais especializado, mas na mesma cadeira vai aparecer um outro docente também lecionar uma outra fase, ok? E isso aí também é uma das vantagens. Eles também fazem uma análise baseando-se nisso, porque quanto mais docentes um aluno tiver acompanhamento deles, melhor ainda. Então, com base nesses critérios, aí você pode chegar à conclusão de qual seria a melhor universidade cá em Moçambique. E, no meu ponto de vista, não estou a afirmar, isso vocês devem fixar muito bem. Eu não estou a afirmar, isso é sugestão de Ibrahim. Para mim, a melhor universidade cá em Moçambique é a UEM. Isso na parte técnica. Caso tu queiras fazer engenharia mecânica, caso tu queiras fazer engenharia elétrica, caso tu queiras fazer mais outros cursos que são mais práticos, aconselho-te a entrar à UEM, porque lá tu terás vários docentes dando acompanhamento no que você estará estudando. Mas, caso tu queiras ser um bom professor na área de engenharia civil, engenharia mecânica, aconselho-te também a ingressares na universidade pedagógica, porque muitos dos docentes lá saem com uma boa pedagogia, bons docentes que sabem lecionar, ok? E também, caso tu também tenhas condições financeiras e queiras fazer um curso que tenha a ver com mais prática, um curso técnico, aconselho-te a ir na ISOTC. Lá, caso queiras fazer curso de engenharia, cursos aplicados na ISOTC, lá é um instituto superior, não é privado, e aí você pode ir estudar lá, né? Fazendo assim esses cursos práticos, e é muito bom. Mas caso também tenhas muito dinheiro e queiras fazer um curso que não tenha a ver muito assim com prática, aconselho-te a ir, por exemplo, na UCM, né? Na UCM lá formam bons estudantes que tem a ver na área de direito, né? Esses cursos aí. Essa aí é minha sugestão, né? Cursos que tem a ver com desenvolvimento comunitário, serviços sociais, porque lá na UCM, por exemplo, eu não sei se é por ser uma universidade católica, não sei exatamente, mas lá você não há de ver estudantes com calças rasgadas, com dreadlock. Pode ver, mas no universo de 10 estudantes, pelo menos um é que vai estar com essa aparência, diferentemente da UEM. Na UEM, na parte da aparência, nós não controlamos tanto, assim, lá é mais ciência. É normal na UEM você ver um estudante com dreadlock, calça jeans, você ver ele assim, de qualquer maneira, mas se você dá uma caneta e papel, demonstra a ciência. Há um ditado que diz o seguinte: onde há vantagem, há sempre desvantagem. Então, isso já vai depender das expectativas de cada um, isso vai depender das condições de cada um, e aí, em função dos seus objetivos, aí você vai escolher a melhor universidade. Então, para mim, eu achei melhor a UEM e atualmente sou estudante finalista nessa universidade e estou aqui. Mas também tu podes achar melhor a UCM, a UP, os que tem, por exemplo. Isso não é nenhum problema. Esse será o seu ponto de vista, porque tu deves fazer uma análise com base nos seus objetivos de vida, com base nas suas expectativas e seu plano, ok? E aí, em função disso, escolha aí a melhor universidade para si. E sem se esquecer, o que influencia a capacidade intelectual, o que influencia também na qualidade dos quadros formados, não é somente a universidade, influencia num bom desempenho dos profissionais, é a universidade, sim, não nego, mas também o seu empenho, ok? Até podemos dizer o seguinte: 60% depende da universidade e os 40% depende de si, ok? 60% a universidade em que você vai estudar e os 40% vai depender de ti. Não depende 100% de uma universidade para tornar-te melhor ou um
profissional muito dedicado. Isso depende desses dois fatores, com base no meu ponto de vista. Universidade 60 e os 40 de ti. Então, foi basicamente isso. Caso tenhas um comentário oposto, deixa aqui nos comentários. E valeu, até a próxima.